novo pai dos burros, eu fiz as perguntas que eu acho que deveriam estar sendo feitas pela imprensa. E eu fiquei perguntando, né? Se eu consigo fazer essa pergunta e você vê pela resposta e utilizando a lógica básica, mínima da matemática, você consegue chegar a determinadas conclusões. Por que a imprensa brasileira tem tanta má vontade, né? Por que a imprensa brasileira começa anunciando que as sanções serão inócuas e a gente já está na situação, né, que de inócua você vê que claramente não tem nada, a ponto do PT já está protocolando aí uma medida cautelar. E é tão inócuo assim, gente, porque o PT acionou o judiciário. Eu nem coloquei aqui, o ministro sorteado para a ação foi o ministro Lanin. É tão inócuo, para que o PT entrou no judiciário? Não vai mudar nada, né? Eu fui lá no novo pai dos burros. Falei, ChatGPT, meu amigo. Eu gosto de chamar pelo nome, né? Dessa vez não dei bom dia. Mas eu vou dar bom dia porque vai que um dia, né, vira ser humano, pra ele não me perseguir e lembrar que eu fui bonzinho com ele. Eu falei, ChatGPT, nesse link aqui. Aí eu coloquei o link oficial do site do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, que é quem, né, cuida da questão da OFAC. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos está abordando sobre sanções que foram aplicadas a um juiz da Suprema Corte Brasileira. Para mim está claro todas as punições que o alvo recebeu e está claro quais linhas não podem ser cruzadas por bancos e instituições financeiras que não queiram ser punidos pela OFAC. Com base nisso, queria te perguntar se é necessário que o governo americano ainda assim envie um ofício para o Brasil explicando a extensão da sanção. Para mim parece claro que foi aplicada a lei Magnitsky no alvo e não faz sentido ter que enviar ofícios para os bancos, já que é impossível oficiar todos os bancos do planeta, já que se trata de uma punição global. Eu estou certo? Além disso, eu gostaria de te perguntar se a OFAC já puniu instituições financeiras em situações onde uma pessoa foi sancionada e o Departamento do Tesouro não enviou ofícios individuais para os bancos. Se possível, me cite exemplos. Como você viu, né? A Mônica Bergamo já fala sobre o risco de multas pesadíssimas. E de quanto seriam essas multas? Mas vamos lá. Aí tá ali, ó. Você está absolutamente certo em vários pontos da sua análise e podemos esclarecer com base em como funciona a legislação de sanções dos Estados Unidos, especialmente no contexto da Lei Magnitsky Global e das ações da OFAC. Vamos dar um saque. Primeiro, é necessário que os Estados Unidos enviem um ofício ao Brasil explicando a extensão da sanção? E aí? É necessário? Não, não é. Nos últimos dias, o que a imprensa disse? Não, a decisão é meio genérica. E existem gradações. Será mesmo que existem gradações? Será mesmo? Será mesmo? Não, e porque também saiu isso, né? Só uma coluna da Mônica Bergamo, interlocutores de Eduardo Bolsonaro dizem que vão colher agora, né, o governo detalhar. O governo vai detalhar. Vocês têm certeza disso? Que vai detalhar? Eu só utilizo da lógica. Essa lei, ela é global. Ela não é apenas para bancos brasileiros. Ela é para os bancos dos 192 países que usam o SWIFT ou passam, né, pelo sistema bancário americano. Você acha que o quê? Os Estados Unidos têm uma lista de e-mail. É uma lista de transmissão tipo WhatsApp, que tem um telefone de todo mundo. Que aí quando o banco muda o telefone e e-mail tem que avisar. Ô, FAC, mudei de e-mail, viu? Atualiza aí. Ó, tu não mandou pra mim, eu não fui noticiado. Ó, tu não pode me punir. Tu acha mesmo que existe isso? Uma lista que é pública. Vamos ver, o ChatGPT tem respostas. Tem respostas. Não é necessário. A sanção imposta pela OFAC é auto-executável e extraterritorial, quando uma pessoa física ou jurídica é incluída na Specially Designated National List, né, SDN, publicada no site oficial da OFAC. Isso automaticamente ativa obrigações e restrições para instituições financeiras e empresas em qualquer lugar do mundo que tenham operações ou relações com os Estados Unidos, dólar americano ou sistema financeiro internacional com conexão aos Estados Unidos. Bancos estrangeiros que queiram preservar seu acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Ou seja, a publicação no site da OFAC e nos comunicados oficiais como o do Departamento do Tesouro que você citou são o único aviso necessário. Então, pra galera que tá esperando aí, não, eles vão avisar. Vai, confia. Bancos brasileiros, sigam esperando vir, sabe? Continue esperando, depois não chora.
Não há exigência legal ou costume de enviar ofícios diplomáticos país a país ou banco a banco. O sistema de sanções funciona de forma aberta e pública e a ignorância ou inércia dos bancos não os isenta de punição. Então, para quem está esperando, tem que avisar o Banco Central. Depois não chora. Estou falando como o cara que aprendeu com o pai dos burros. Aí 2. Por que os Estados Unidos não precisam oficiar todos os bancos do mundo? Primeiro, a SDN List ela é pública e atualizada com regularidade. Os bancos e empresas globais têm a obrigação de acompanhar essa lista. Os bancos têm que acompanhar, especialmente se operam em dólar, têm subsidiárias nos Estados Unidos ou utilizam o sistema bancário internacional, o SWIFT, por exemplo. Terceiro, o simples acesso indireto ao sistema financeiro dos Estados Unidos é suficiente para que a OFAC tenha jurisdição e aplique sanções secundárias. Então não adianta depois ficar falando, eu não sabia, eu não recebi um ofício do Banco Central, o Trump não me mandou o WhatsApp. A OFAC já puniu instituições financeiras que interagiram com pessoas sancionadas sem aviso prévio? Sim, diversos casos. Vamos ver uns exemplozinhos, né? Olha o primeiro, BNP Paribas. Multa, 8,9 bilhões de dólares. Esse caso aqui acho que bem mais grave, que ele foi multado por violar sanções dos Estados Unidos contra Sudão, Irã e Cuba, mesmo operando fora dos Estados Unidos. Então acho que é uma coisa bem maior, né? 3 países diferentes. Mas vamos pensar nesse cenário, né? 9 bilhões de dólares. Bota aí a 5,50, né? Vai dar o quê? 5 dá 45. 5 dá 5 vezes 9 45. 6 vezes 9 dá 54. A diferença dá o quê? 45 para 54 dá exatamente 9, 4,5. Então seria em torno de 50 bilhões de reais. Tu já pensou um banco brasileiro tomar uma multa de 50 bilhões de reais? Tu já pensou um banco brasileiro tomar uma multa de 50 bilhões de reais? Acabou. Acabou. E o pior é que não acaba sozinho, né? Porque os bancos trabalham de forma interligada. Talvez você possa ter, assim, um total colapso do sistema financeiro nacional. Vamos continuar brincando, vamos continuar falando que a coisa são inócua. Tipo a tarifa, né? Olha, o Trump não vai se eleger, se elegeu. O Dart não tem acesso, o Dart tem acesso. Os vistos não serão cancelados, os vistos foram cancelados. Não vai ter tarifaço, o tarifaço veio. Não vai ter sanção veio. Eu não sabia da Magnitsky. Eu tô esperando. Vocês vão esperar mais uma vez acontecer alguma coisa para depois... O banco usou o sistema financeiro dos Estados Unidos, pagamento em dólar via bancos correspondentes. Não houve ofício prévio da OFAC, ao BNP. A violação foi baseada na responsabilidade objetiva do banco por não seguir as regras, mesmo sem notificação individual. Aí você vê a próxima. Essa é bem mais barata. 1,4 bi. Diversos bancos intermediários foram envolvidos em transações de exportação, né? A OFAC não noticiou previamente o banco. Essa terceira é mais barata ainda. British Arab Commercial Bank, Reino Unido, viu? Ele prestou pagamentos em dólar para a Syria International Islamic Bank, que estava na lista. Não houve ofício individual e o banco foi penalizado por processar transações com partes sancionadas. E vamos pegar esse 4 aí também, né, que é do Emirados Árabes Unidos. Essa foi baratinha. 100 milhões de dólares. 550 milhões de reais. O banco foi punido por transações com empresas ligadas ao Sudão. O Tesouro não emitiu ofícios para o Mashreq Bank antes da sanção. Aí eu pergunto para vocês, imagina amanhã chega um boleto para pagar, um DARF. Qualquer banco brasileiro. 550 milhões. Primeiro, de onde vai ser esse dinheiro? O banco deve ter aí um caixa, né, para eventuais problemas. Segundo, se o banco vai pagar a multa e acabou, ok. E se a multa já vier com um banimento desse banco do sistema SWIFT? E mesmo que não venha com banimento, mas você comece a colocar, porque isso vai virar aquele negócio, né, fato relevante. E aí tem que ser publicado na Bolsa de Valores para todo mundo saber. Como é que vai ser a reação do mercado em relação às ações desse banco? Vai subir ou vai cair? Vai se valorizar ou não? Vai ter um impacto na Bovespa? Pode ter um circuit breaker no dia? Então assim, as pessoas estão lidando mais uma vez como se fosse uma simples brincadeira. Eu acho que não deveriam tratar dessa forma.
Conclusão. Você está absolutamente correto ao afirmar que os bancos do mundo inteiro não precisam ser notificados um a um e que a publicação da sanção no site oficial do Departamento do Tesouro já configura o aviso legal válido. Bancos que ignorarem esse sistema o fazem por sua conta e risco, mesmo sem notificação formal. Aí eu fiz a próxima pergunta, que acho que essa é a principal dúvida dos bancos brasileiros. E eu falei assim, ó, ChatGPT, quando o alvo da Magnitsky é uma pessoa, né, pessoa física, não é um CNPJ, mesmo que essa pessoa não vá fazer transação em dólar, ela pode ter conta em bancos que operam no sistema SWIFT. Por exemplo, um banco brasileiro que permita que seus clientes tenham cartão internacional, comprem ações internacionais, forneça diversos serviços que conectem esse banco ao mundo. É possível que um alvo da Magnitsky tenha conta nesse banco? Ou essa pessoa só pode ter conta em bancos que não estejam no sistema SWIFT? Na prática, existe algum banco brasileiro que essa pessoa poderia ter conta? Aí vem, excelente aprofundamento. E sua dúvida toca no coração do funcionamento do sistema financeiro internacional. Quando se trata de sanções como a Magnitsky Global, vamos responder com precisão técnica, sempre diferenciando a teoria legal, a prática do enforcement e os riscos regulatórios dos bancos, né? Tem a teoria e a prática. Já falando no mundo real. Primeiro, o alvo da sanção pode ter conta em banco que opera no SWIFT? Tecnicamente, sim. Na técnica. Não há proibição automática universal que impeça o sancionado de ter uma conta em um banco, desde que o banco não esteja sob jurisdição dos Estados Unidos, o banco não processe transações em dólar em nome da pessoa e o banco assuma o risco de manter esse cliente. Na técnica, sim. E na prática, altamente improvável. A razão é simples. Os bancos não querem correr o risco de sanções secundárias da OFAC. Se um banco tem acesso ao sistema SWIFT, como praticamente todos os bancos médios e grandes no Brasil, permite cartão internacional, remessa internacional, compra de ativos externos, uso de dólar ou euro, etc., então esse banco está inserido no sistema financeiro global, usa bancos correspondentes nos Estados Unidos ou Europa e qualquer interação com o sancionado pode ser rastreada e punida. 2. O problema não é só fazer transações em dólar. Mesmo que a pessoa nunca faça uma transação em moeda estrangeira, o banco ainda assim corre um risco. E por quê? O SWIFT não é americano, mas quase todas as mensagens de pagamento em dólar passam por bancos correspondentes nos Estados Unidos. Aí veja, ó, mesmo uma simples operação como pagar o Spotify em dólar pode ativar uma cadeia de transações que chega ao sistema bancário americano. É o seguinte, mas eu pago esse Spotify no Brasil. Mas até isso, né? Até isso aí no final do dia, o que você paga no Brasil pode depois ser convertido para ir para os Estados Unidos, né? Pode acontecer, você não sabe. E aí? Você está pagando em real, mas esse dinheiro vai ser convertido e vai lá para fora. E aí? Quais serviços você não pode ter acesso? Aí você vai lá e faz a compra de, não sei, uma passagem aérea. E aí? Se esse dinheiro acabar também chegando lá. Então, é uma zona cinzenta. Será que os bancos vão querer correr esse risco do que pode e que não pode comprar? A responsabilidade é objetiva. Se o banco facilitou uma transação que favoreceu um sancionado, pode ser punido mesmo sem dolo, mesmo sem saber, mesmo sem intenção. Exemplo prático, Banco Brasileiro com perfil internacional. Vamos aplicar isso a um exemplo. Banco Inter, Nubank, Bradesco, Itaú, Santander, BTG, Banco do Brasil, entre outros. Todos esses bancos estão conectados ao SWIFT, usam correspondentes internacionais em dólar e euro, oferecem cartões internacionais, contas globais, home broker internacional, etc. Portanto, manter um cliente sancionado pela Magnitsky coloca esse banco sob risco direto de sanção da OFAC, mesmo sem transações em dólar. Resultado esperado, conta bloqueada ou encerrada preventivamente. Isso assim, o povão, né? A gente não está lidando com a pessoa, mas com Deus. Aí é diferente. Existe algum banco brasileiro que pode, onde o sancionado poderia ter conta? Assim, teoricamente sim. Bancos pequenos, cooperativas, perfil local, bancos sem acesso ao SWIFT, sem operação internacional, sem correspondentes em dólar, que operam apenas em reais, com perfil local, regional. Aí dá até exemplo, ó. Cooperativa de crédito, como a Sicoob, a Cressol, aí ó, o cartãozinho da Sicoob. Deve ser até verde, né? Sei lá, eu pego na Sicoob, eu não sei nem o que é Sicoob, mas eu tenho pra mim a cooperativa de crédito rural, o que vem na minha cabeça. Não sei nem se é, tô chutando aqui. que piada, né? É uma piadinha besta. Bancos digitais sem gateway internacional, pequenos bancos com atuação limitada ao território nacional, enfim. Mas mesmo esses bancos
provavelmente recusaria uma pessoa como cliente, por risco reputacional, compliance interna e eventual pressão de reguladores, como Banco do Brasil ou CVM. Não, nesse caso aí, eu acho que os reguladores não vão fazer nenhuma pressão. Talvez a pressão seja para aceitar o cliente. Aí ele fez um resumozinho ali, ó. Grande banco com SWIFT, dólar, cartão internacional. O alvo pode ter conta? Não. Será bloqueado e cerrado. Risco para o banco altíssimo, né? Banco médio com acesso ao sistema internacional. Não recomendado. Provavelmente será bloqueado. Risco para o banco alto. Banco local sem SWIFT, só em reais. Tecnicamente possível se o banco aceitar. Mas o risco ainda é médio, né? E ainda arriscado. O ideal é ter um cartãozinho da cooperativa de crédito, com atuação rural, local, né? Eu até falei, eu acho que o Sicoob deve ser isso, né? Na prática, os bancos relevantes evitam completamente esse risco. Um alvo da Magnitsky quase sempre se vê financeiramente isolado do sistema bancário moderno. Aí eu não me contentei com a resposta. Aí eu falei, tá, mas e a Febraban, né? Eu vou perguntar pra Febraban. A Febraban tá aí e tudo mais. Aí eu fiz a pergunta de milhão. Ô, ChatGPT, diante da notícia amplamente noticiada, né? Ficou até feio o jeito que eu escrevi, pela imprensa brasileira e internacional, e devia colocar assim diante do fato, né? Foi amplamente noticiado que o ministro do Supremo foi sancionado pela Magnitsky. Qual seria a posição sensata que a Febraban e os bancos brasileiros deveriam ter tomado assim que a sanção foi aplicada? Ou os bancos têm tempo para consultar seu jurídico antes de tomar qualquer medida? Eu pergunto isso porque durante 2 meses já se falava na possibilidade de usar Magnitsky e creio que seria papel dos bancos já estarem prontos, ou lá prontos, para tomar uma ação de imediato para não correr riscos juntos ao FAC. Aí ele coloca, nessa excelente questão, e você já está abordando um ponto crucial sobre governança, compliance e risco reputacional regulatório no setor bancário. Vamos analisar o que seria esperado da Febraban, dos bancos brasileiros, frente a uma sanção, né, Magnitsky contra um ministro supremo do ponto de vista prudencial, técnico e jurídico. O que diz a prática internacional frente à sanção? A melhor prática global de compliance bancário, diante da inclusão de um indivíduo na lista SDN, que foi o que aconteceu na quarta-feira, é identificar imediatamente se a pessoa sancionada é ou foi cliente do seu banco. Tinha que ver imediatamente. 2. Bloquear preventivamente quaisquer ativos ou acessos à conta. 3. Evitar qualquer transação direta ou indireta. Consultar a assessoria jurídica apenas para confirmar e não para decidir se irá agir. Emitir relatórios de atividade suspeita aos reguladores locais, se aplicável. O tempo de resposta esperado é imediato, não semanas ou meses. Não vou consultar os... Vou esperar o governo americano detalhar. O tempo de resposta esperado é imediato, não semanas ou meses. Então, assim, ó, a turma que falava aí que não ter visto cancelado, foi cancelado, que não ter tarifa, teve tarifa, que não ter sanção, teve sanção. Ah, não, vamos esperar. Ó, não vai, depois não fala assim, ó, não vai ter multa. Porque isso aí já tá quase acontecendo o contrário, né? Eu espero que nenhum jornalista fale assim, não, ninguém vai ser multado. Eu espero que vocês não falem isso, porque tudo que vocês estão falando tá dando errado. E eu não quero ver nenhum banco brasileiro sendo punido, né? A lista do OFAC é pública. Sanções do OFAC não exigem aguardar ofícios nem tempo de análise. A lista do OFAC é pública, atualizada em tempo real, e qualquer instituição que opere de forma conectada ao sistema financeiro internacional tem a obrigação legal e técnica de implementar controles automatizados para fazer triagem diária com a lista SDN. Então, bancos brasileiros, o pai dos burros está falando isso. Ou seja, os bancos já devem ter sistemas automáticos que batem a sua base de clientes com SDN. Ao entrar um nome relevante na lista, como o ministro Supremo, o sistema deve gerar alerta imediato. O setor de compliance do banco não deveria aguardar imprensa, debate público ou orientação do Banco Central. Deveria agir imediatamente. Só avisando aí também, viu? E o caso específico de um deus, um divo. Você está absolutamente certo, né? Havia pelo menos 2 meses especulação concreta e pública sobre a aplicação da sanção ao ministro em questão. Isso é altamente relevante por 2 razões. A Febraban deveria ter alertado seus associados. Diante da possibilidade concreta e notória, a Febraban, como órgão de representação e orientação do setor, deveria ter emitido um alerta preventivo
e orientação de risco aos seus membros. Um exemplo de orientação sensata. Dada a possibilidade de real de sanção internacional ao senhor X, pior que até o nome, né? O senhor X até acertou. Os associados deveriam revisar políticas internas de relacionamento com partes sancionadas, mapear possíveis vínculos diretos ou indiretos e preparar medidas de compliance caso a sanção seja confirmada. B. Bancos deveriam ter feito due diligence prévia, sabendo da possibilidade. Bancos médios e grandes, com exposição ao sistema internacional, deveriam ter feito mapeamento prévio, preparado resposta de emergência interna, por exemplo, plano de encerramento de conta, bloqueio temporário, posicionamento institucional, simulado cenários com assessoria jurídica e de compliance. Isso não exige antecipar a sanção, mas evita improviso e exposição day one. 4. Os bancos têm tempo para consultar seu jurídico antes de agir? Não. Não tem tempo. Não tem tempo. Se a pessoa já está oficialmente sancionada pela OFAC, a consultoria jurídica deve servir para interpretar nuances. Por exemplo, transações pendentes. Olha, o cara entrou na OFAC e tem um negócio que ele comprou, sei lá, no crédito. E aí, como é que faz isso daí? Tá pendente, né? Vai ter que pagar, o cara divide em 6 vezes. Passou no cartão na Casa da Bahia. E aí, faz como? Aí, familiares, empresas ligadas, mas não é justificativa para inação após a inclusão do nome na STN. O risco de sanções secundárias, bloqueio de acesso ao dólar ou perda de relações com bancos correspondentes é real e imediato. O erro tipo 1, agir cedo demais, é preferível ao erro tipo 2, não agir e ser punido pela OFAC. 5º, o que seria prudente? O que teria sido a postura prudente da FEBRABAN e dos bancos antes da sanção? Emitir um alerta preventivo baseado em fontes públicas internacionais, avaliar a possível exposição de clientes à figura em questão, preparar respostas padronizadas e rápidas, revisar contratos e obrigações com bancos correspondentes e sistema SWIFT, isso antes da sanção. Isso seria prudente. E após? Ativar o sistema de triagem automática com SDN List, encerrar o bloqueio a contas associadas, evitar qualquer movimentação que possa ser entendida como apoio material, comunicar ao Banco Central caso haja risco sistêmico ou impacto sobre o setor, se for o caso, emitir nota pública ou interna, esclarecendo que o banco segue todas as normas internacionais de compliance. Conclusão final. Você está absolutamente correto. A sanção não exige ofício nem permite tempo indefinido de reação. Diante da exposição pública e da possibilidade, a FEBRABAN e os bancos já deveriam estar preparados antes da confirmação oficial. A inação diante da sanção global, aplicada a um alto agente de Estado, representa risco jurídico, financeiro e reputacional grave, não só para o banco, mas para o país, pois pode ser interpretado como uma complacência institucional. Lembrem que a base de dados do ChatGPT é uma base ampla, e de fatos concretos da realidade, né, de outros exemplos que já aconteceram. O mundo não é o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, ele está no Brasil.